Então, pessoal, esse aqui é o Implant Studio da Trishape. Acho que é a ferramenta que eu mais usei na vida de software de planejamento de implantes, tá? A gente sempre vai precisar colocar nome e sobrenome do paciente, pode colocar outras informações, né? Na Trishape é sempre esse fluxo de trabalho, né? Primeiro você cadastra o paciente, depois você planeja as coisas em cima desse paciente, né? Dependendo da sua licença, você tem múltiplas ferramentas, né? Se tiver o Trios, por exemplo, vai aparecer funções de scanner, né? Aqui, por exemplo, não tem, nessa licença só tem Implant Studio mesmo. E aí eu tenho o Model Builder, que é para fazer modelo, né? Tenho o Nightguard, o Automate, né? Para fazer placa de bruxismo, né? Por aí vai. Vamos focar aqui no Implant Studio para a gente fazer as demonstrações aqui na prática, tá? Então, vai abrir aqui o nosso odontograma. Veja que a primeira coisa que chama atenção é como esse software é bonito. Todo o layout dele, toda a interface gráfica desse software é um desbunde. Assim, não tem nada parecido. Tá? É muito bonito e isso comunica, né, com o paciente, comunica com o dentista de uma forma diferente. Né? Eu vou botar 21 e 22 com implante e coroa, tá? E aí eu não vou botar prévia, que já tem esse modelo recortado entre aspas, eu só avançar. Então, vocês vão ver que é um fluxo de trabalho muito otimizado, é passo a passo, né? Por um lado, ele te amarra, ele não deixa você navegar livremente, mas por outro, é muito fácil, é muito intuitivo, galera. Você não consegue errar. A primeira vez que você abrir isso aqui, né, com o mínimo de orientação, você vai conseguir fazer um guia, tá? É muito fácil de mexer. Óbvio, você tem que ter vários conceitos construídos, né? Mas é muito simples de mexer. Vou colocar aqui a maxila. No antagonista, eu vou botar a mandíbula. Você vê que é bem ágil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar e vou botar uma malha a mais aqui na prévia e vou botar o enceramento também, que a gente inserou fora esse caso, mas a gente insera aqui também para mostrar. Tá? Vou botar a maxila encerada. Olha só. A gente inserou esse caso no exocard, né? Para fazer a provisionalização. E agora eu vou botar tomo aqui. Vejam como é ágil, né? Eu estou streamando, né? Transmitindo o caso, transmitindo a aula, né? E utilizando software de planejamento na mesma máquina, né? Não é um supercomputador da NASA, um notebook, um Avel bem normal, tá? É um software que bem fluido, né? Funciona com pouco recurso, assim, dá para usar tranquilo. Vou só avançar. Eu botei para inserar dentro do software, tá? Só para mostrar as ferramentas de enceramento. Mas eu também trouxe o enceramento de fora. E aqui já vale um senão, que é um outro ponto muito forte do Implant Studio, que, na minha opinião, de tudo que tem por aí, é o que tem a melhor ferramenta de enceramento, tá? Para implante, do software de implante, né? Obviamente, não estou comparando com a exocad, não. Tá? Mas dois softwares de implante, a gente vai ver todos, né, ao longo do dia, vocês vão ver que ele é o que funciona melhor, as ferramentas de enceramento, é o que tem mais ferramentas de enceramento para a gente. Por outro lado, e aí começam as limitações, a Trishape não deixa você exportar as malhas na mesma orientação, né? Eu não consigo tirar o implante a mesma orientação do modelo, do enceramento. Por quê? Porque ela quer que você compre o software de prótese, né? Que é o Dental System. Isso é uma limitação grande, tá? Mas não é exclusividade da Trishape, não, tá? No codiagnóstico você não consegue fazer isso também. Tá? Onde eu consigo fazer isso? Consigo fazer isso no Blue Sky e no Exoplan. Mas no Exoplan, em contrapartida, eu não consigo modelar os enceramentos como eu estou fazendo aqui. Então eu consigo posicionar. Por quê? Porque a Exocad quer o grupo Align, a Exocad quer que você compre a Exocad. Então ele vai te limitando. Tá? Nesse sentido, acho que o mais completo seria o Blue Sky. No Blue Sky eu consigo fazer tudo.
no que tange enceramento. Tá? E exportação. Percebem que para planejar implante já está legal isso aqui? Só com um planejamento de referência protética já não está legal? Isso aqui já não está bem honesto? Agora, eu tenho o enceramento que eu fiz lá fora, que eu trouxe aqui, para a gente analisar também o conjunto, e pode servir até como referência aqui, para a gente poder posicionar melhor os nossos dentes. Beleza? Então, a gente tem algumas ferramentas aqui. Veja que primeiro ele selecionou essa biblioteca já baseada em inteligência artificial. Tá? Ele interpreta os dentes do paciente e puxa uma biblioteca mais parecida possível com os dentes do paciente, baseada em inteligência artificial. Tá? Isso já é uma primeira coisa bacana. Tá? Além disso, a gente pode fazer as adaptações, tá? Seja oclusais, seja gengivais, né? Para já recortar. Cortar a gengiva para retirar o que está para cima. Aqui, ó, como é que recortou. A gente tem a margem certinha para a gente planejar esse caso, né? Tem as possibilidades de ajuste proximal. Então, ele me deixa modelar e preparar, né, esse ensinamento aqui da melhor forma dentro do próprio software, tá? Então, é uma ferramenta de ensinamento muito, muito legal. Vocês vão ver que, por exemplo, no Codiagnósticos, a ferramenta de ensinamento é muito limitada. No Exoplan, eu não consigo modelar, que nem eu estou modelando aqui, puxar, torcer, é só posiciono, tá? E no Blue Sky eu consigo fazer tudo. Então, veja que vão ter softwares que vão ser melhores e outras coisas. No final, a gente vai fazer um consolidado disso tudo no final do dia. Tá? Então, vou seguir. Tem outras opções de espelhar dente, tá? Copiar o dente, mudar a biblioteca. Né? Tem várias opções aqui. Eu posso copiar esse dente espelhando para o lado, né? Tem várias ferramentas aqui de encerramento dentro do software. Tá? Vou avançar. Vou tirar o excesso aqui de tomo, só para ficar a visualização mais fluida. Como é que é rápido o software, né, pessoal? Olha como é que ele é fluido, né? Etapa de curva panorâmica é algo que eu ensino lá dentro dos cursos da DigiPlay. Lembrando, tá, pessoal? Já está na DigiPlay, já tem o curso completo de Implante Studio. Eu acho que é o primeiro curso de Implante Studio do Brasil. Eu nunca vi ninguém... Nunca vi nenhum curso de Implante Studio aqui no Brasil. Se alguém tiver visto, fala aí no chat. Eu nunca vi. Então, acho que é inédito. E aqui a tela de alinhamento. Isso é uma coisinha que eu não entendi. Beleza. Tela de alinhamento. Aqui é importante investir um tempinho, porque eu consigo mexer nos filtros, tá vendo? Com muita facilidade. Ó. Consigo mexer na reconstrução 3D também, ó, com muita facilidade, para melhorar a segmentação, ó, com pele, sem pele, tá vendo? Software muito clean, né? Olha só que bacana. Tá? Uma coisa que eu vi por aí, que eu fiquei assustado, pessoal, foi em curso de codiagnósticos isso, tá? A professora aí veio no curso de codiagnósticos. Porque o codiagnósticos, ele não tem tantas ferramentas de alinhamento, né? Não é tão fluido. E aí eu vi a galera fazendo muito alinhamento manual, pessoal. Tem até a opção, né? Todo software tem a opção de fazer um alinhamento manual, tá? Mas isso não é fluxo para cirurgia guiada, galera. Preste atenção, alinhamento manual não existe, tá? É coisa de quem não sabe o que está fazendo. O alinhamento manual você vai usar em último recurso, e quando você não conseguir alinhar o caso corretamente mesmo. Tá? E aí você não pode considerar essa cirurgia totalmente guiada. Tá? Você tem que abordar isso como um guia de perfuração inicial, né, como algo que precisa de confirmação pré-cirúrgica. Tá bem? Eu vi isso aí sendo propagado, eu fiquei assustado. Cara, a galera não sabe o que está falando, é muita irresponsabilidade. Porque é impossível você alinhar um caso corretamente manualmente.
São dois objetos tridimensionais. Você não consegue posicionar aquilo na mão com a mesma precisão do software. Tá? Não consegue, é impossível. Acha que tá, mas não tá. É irresponsabilidade. Então, vai precisar, um caso ou outro, fazer alguma coisa manual? Vai. Mas você tem que estar orientado, tem que estar ciente de que não é preciso. Tá? Não há precisão naquilo. Você vai, é muito melhor do que você ir sem nada para a cirurgia, com certeza. Mas você tem que ir para o transcirúrgico sabendo disso, sabendo que podem acontecer desvios em função dessa não alinhamento, desse não alinhamento, dessa não precisão. Né? Então, aqui, por exemplo, o que a gente vê? Ó? Olha os conceitos que a gente viu na exposição anterior, falando do afastamento de tecido mole, olha o spandex aqui, afastando o lábio. Aí eu tenho a mucosa do paciente, olha a língua controlada, então aqui tudo é ar, ó. Tudo gap. E aí o que eu vejo na prática? Eu vejo o escaneamento com essa linha bege, né, marrom, cravada na mucosa intermediária, na mucosa tomografada com essa radiotransparência intermediária, percebe? Então é isso aqui que a gente quer. A gente sempre vai correr o arco inteiro para fazer uma confirmação visual desse alinhamento. Tá? Mas olha o quão clean é a visualização disso no Implant Studio, né? É muito limpo. O layout é muito. Parece um desenho, parece um filme, né? Parece um cinema isso. É muito bonito, é muito clean, é muito. Se comunica visualmente muito bem, né? Não tem paralelo, tá? Disparada a ferramenta nesse sentido, mais avançada, né? Na comunicação visual da coisa, tá? Porque essa comunicação vale para a gente quando a gente está planejando, mas vale também para mostrar para o paciente, para mostrar para outro colega, né? Então agora a gente finalmente chega na tela de planejamento de implante, tá? Esse caso foi operado com um implante da Sim, Epicut. Vou mostrar aqui com Sim, que fica de acordo com o que a gente conversou. Mas manda no chat aí se vocês quiserem. Qual o sistema de implante que vocês querem ver? Bota no chat aí. Que eu paro aqui, dou uma olhada, a gente pode fazer o próximo caso com o sistema que vocês apontarem, tá? Olha só, que a própria inteligência artificial do software já posiciona o implante de uma forma interessante, ó. Perceberam que ele jogou um implante aqui já dentro do dente que estava alinhado, encerado? Não é aleatório, não. É a inteligência artificial dele que ajuda nesse posicionamento, tá? Então, aqui eu vou posicionar um implante no 21. Vou jogar uma anilha. Afastar um pouco. E posso medir, né, o posicionamento coronário, né, desse implante, como é que ele está. Deixa aqui mais ou menos 25 milímetros, né, tinha um enceramento aqui. Aqui foi uma cirurgia para reconstrução de tecido, né, de volume, etc. Então a gente manipulou o tecido. Vou mostrar para vocês na sequência para tentar melhorar, né. Olha só o fundamento, né, muito grande, né. Então eu joguei o primeiro implante aqui, tá? Naso palatino, dente vizinho. E aí eu vou jogar um segundo implante aqui agora, ó, que seria para o lateral. Só que aí, ó, vocês vão ver o que aconteceu quando a gente foi analisar o caso, que não era tão óbvio o que aconteceria. A gente começou a ver que não caberiam dois implantes, mantendo as distâncias devidamente preservadas, as distâncias biológicas de implante-dente e implante-implante.
Ou caberia, mas seria muito apertado, né? Tá vendo que tá vermelho aqui? Cara, mas olha como é que é fluido, né? O posicionamento, né? A interpretação é muito fluida, é muito fácil. Então vejo ó, que para manter a distância preservada para o canino, olha só, de 1,5, essa zona aqui tem 1,5, então eu visualizo ela um tempo inteiro, né? É muito fácil de entender as coisas aqui. E para manter esse central aqui na posição que a gente estava planejando, ó, não vai dar, ó. Não cabem 2 implantes. Ah, poderia fazer um slim? Poderia, mas não resolve. O software mesmo me dá essa informação, ó, da menor distância, tá 2,2. Ó. Se eu diminuo com 2,9, são 0,2 só de diferença, não muda nada. Né? Eu posso personalizar, lógico, né? A margem de segurança, ele deixa eu seguir assim, né? Ele me dá liberdade de trabalho. Tipo, eu sei o que eu estou fazendo, software, não se mete. Beleza. Mas vejam que não caberiam 2 implantes. Agora, percebe como, sem planejamento virtual, eu nunca teria essa informação, essa análise, eu nunca conseguiria tomar essa decisão? Percebem o que está em jogo, né? É um caso muito instrutivo da importância, né, do planejamento virtual da cirurgia guiada. Então, no caso aqui da Trishape, eu tenho que voltar do Implant Studio. Se eu quiser finalizar o caso com um implante só, eu tenho que vir no início e deletar. Deixa eu só. É porque eu fiz coroa e implante, né? Tá. Pronto. Vou deletar só para ser mais rápido. Calma aí, que ele deu uma travadinha. Deixa eu voltar aqui. E eu vou botar implante só no central para a gente avançar. Beleza. Ele vai puxar, tá? Ele lembra o que eu já fiz? Ele não perde a informação. Isso é legal dele. Vou voltar lá para o implante agora. E aí eu vou estar com o implante só na jogada. Tá? Então cá estamos. Vamos avançar para. Como é que é fácil fazer as medições, né? Muita clareza, né, do planejamento, né? Então a gente decidiu para esse caso, tá? Trabalhar com um implante só, tá? Vou mostrar uma outra coisa do Implant Studio que eu acho fantástica, isso aqui é bem pulo do gato, que é esse corte 3D, ó. Cara, olha que coisa mais linda isso aqui. Pulo do gato total isso aqui, tá? Olha só, através da visualização 3D, como a gente consegue comunicar com o paciente ou com o colega, né? A questão do naso palatino, cortical, osso cortical do palato, osso vestibular, né? Quantidade de osso sendo preservada na vestibular, na lingual, na palatina, né, no caso, e aqui numa vista mesiodistal. Né? Um cenário onde a gente trabalharia com um implante só, eu até faria uma distribuição, jogaria um pouquinho mais para lá, né, para melhorar a performance biomecânica desse implante, mas eu vou avançar, senão a gente vai ficar muito tempo aqui no mesmo caso. Tá? Então percebem o nível de informação que a gente tem, né? É muito, muito disruptivo. Muito alto nível, né, pessoal?
Bom, vamos avançar para desenho de guia. Veja que o software tem uma inteligência artificial que ele já faz um desenho inicial. Eu uso? Não. Não uso. Por quê? Porque a gente tem a nossa escola, né, de desenho, né, de forma de trabalho, que vem de 10 anos. Então, assim, não vai ser o Implante Studio que vai me convencer a mudar isso, né? Mas ele já desenha um guia para você automático ali, né? Para quem quiser trabalhar dessa forma mais ágil, né? A própria ferramenta já desenha um guia para você, né? Fantástico também. Mas eu faço os meus desenhos manual, né? Que é muito rápido também, né? De modo geral, né? Para os casos mais de dia a dia, é muito rápido. Então, se para mostrar as possibilidades, tá? Então, aqui já desenhei um guia, já estaria pronto, né? Mas, obviamente, a gente vai muito mais além disso. A gente tem a possibilidade de trabalhar com barras e janelas, tá? Livremente, né? Uma desvantagem aqui é que eu não consigo ver o modelo, né? Outros modelos, né? Outras malhas, né? Então, às vezes, eu quero fazer desenhos de guias diferentes, eu não consigo enxergar o que está rolando além dessa tela aqui, né? No Exoplan, por exemplo, eu consigo ver tudo, no Blue Sky eu consigo ver tudo. Em código diagnóstico eu não consigo ver nada. Nesse sentido, é bem limitado. Tá? Mas são prós e contras aí da ferramenta de trabalho, né? Deixa ele terminar de calcular, porque eu mexi pra caramba, né? Toda vez que eu mexo, ele recalcula. Pronto. Barras e janelas, ó. Mais um pulo do gato, ó, pessoal. Isso aqui, ó. Por exemplo, quem trabalha com codiagnósticos não faz isso, né? Que essa barra, ó. Cara, isso aqui é muito bom para operar. Muito, muito bom para operar. Bota uma barra dessa aqui atrás, vai com um dedão na hora da cirurgia. Cara, ouro. Isso aqui é ouro. Muito bom. E aí a gente pode colocar janela, só para mostrar. Uma janela de inspeção, né, para verificar o encaixe desse guia. Como eu faria isso? Né? Nos cursos, né, pessoal, na display eu ensino tudo, né? Técnica de desenho de guia, de pino, né, lógica por trás, múltiplos exemplos, né, de casos reais. Tá? E aí eu posso fazer uma barra também com tag para mostrar para vocês e finalizar o desenho desse guia. Deixa ele terminar de calcular. Ah, deixa eu mostrar uma outra coisa que eu não mostrei, ó, enquanto ele desenha lá o guia, que é a escala de Auschwitz. Ó. O software mostra para gente uma escala de qualidade óssea. Olha só que coisa linda. Ele fala, óbvio, pessoal, isso aqui vai depender da qualidade do exame, né? Tem algumas variáveis aqui, né? Às vezes não é 100% cravado, né? Mas a gente consegue ter uma referência visual da qualidade óssea, né? Olha lá. Osso D1, D2, D3, D4. A gente vê que isso aqui é um osso predominantemente D3, né? Um pouquinho de D2. E a gente consegue ver em toda a tridimensionalidade do implante, tá vendo? Mais uma coisa que comunica visualmente, né, de uma forma fantástica, né? Nenhum outro software tem nada parecido com isso não, tá? Muito bom. E aqui eu posso fazer uma tag, ó. Alto relevo, baixo relevo. Pulinho do gato, quando eu trabalho com tag assim, para pintar com tinta por dentro, né? Pigmento foto. Faço em baixo relevo com um barra retangular, fica lindo. Né? Depois que aplica e passa a resina por cima, fica lindo, lindo, lindo. Tá? Não mostrei a possibilidade de relatório, deixa eu mostrar rapidinho. É muito fácil fazer relatório, eu posso printar, ele já joga para o relatório e escrever, ó, print geral. Posso vir aqui
e apontar o transmucoso. Só printar aqui, ó, pá. Transmucoso. Outra parada que eu faço sempre é a saída protética. Mostrar a saída. Vou deixar esses 3 prints para vocês verem eles lá finalizados, tá? Eu vou voltar para o guia, voltei. Ó, muito rápido, muito fluido, né? Praticamente a gente não parou, né? Com tela de loading ali, parou um pouquinho na hora do desenho do guia. E eu vou aprovar o planejamento. Todos os softwares, ou quase todos os softwares, trabalham assim, pessoal. É como se fossem 2 módulos diferentes lá dentro. Um para planejar o implante e outro para desenhar o guia. Tá? Quase todos são assim. Então, meio que você aprova 2 vezes. É como se você estivesse aprovando o planejamento de implante e aprovando depois a parte da fresagem, né? Do guia, das anilhas. Tá? E aí eu vou para o próximo. E está finalizado, galera. É muito ágil. Tá? A ferramenta de trabalho é muito ágil, muito dinâmica, né? Vou mostrar aqui, ó. Deixa eu salvar na área de trabalho. E aí eu abro lá direto na pasta para vocês verem o que vai junto da exportação. Tá aqui. Ó, o que ele mandou para mim aqui? Ele me mandou a série do guia. E não é esse não. Bem. Mandei pro lugar errado, hein? Tá para de trabalho. Agora sim. Então, olha só, o que ele manda aqui para mim, ó. Essa informação aqui, ó, esse ponto DICO aqui, esse upper jaw, enfim, plant info, é o arquivo que é para abrir no Dental System, porque a Trishape te obriga, né, se você quiser fazer a parte da prótese, né, por exemplo, se eu quisesse fazer um provisório indexado, né, com análogo digital, pegar esse implante, transformar ele no análogo digital e já fazer uma coroa, né, definitiva, ou uma coroa indexada, provisória indexada, ele me obriga a ter o Dental System, que, por exemplo, nesse DOM eu não tenho. Então é uma limitação. O Exocad funciona igual. O Exoplan, ele te obriga você a ter o Exocad para você poder fazer isso. O Blue Sky não. O Blue Sky deixa eu fazer tudo. E o Code Diagnóstico nem tem essa opção. A parte lá de ensinamento deixa um pouco a desejar. Tem outras ferramentas fantásticas no Code Diagnóstico que eu vou mostrar para vocês ainda hoje, tá? Mas nesse ponto, ele perde bastante. Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho o Surgical Guide, o report, ó, então vai lá. Formação do implante, do modelo, aqueles cortes, ó, já sai tudo automático. Ó. Olha que coisa linda, né? Visualmente, como é bonito, né? Não tem nada parecido. E aqui, por último, vem os prints que eu fiz, ó. Que eu fui fotografando ali rapidinho jogando. Né? Aprovado, esse é o relatório. E tem um outro relatório, que é o Dream, que é como se fosse o relatório do desenho de guia, tá? Em que ele fala, inclusive esse campo aqui, ó. Mais uma dica para vocês, ó. Onde eu vejo o offset, o guia foi exportado em qual offset, eu escrevi uma coisa na anilha, mas no vídeo está outra. É aqui, ó, espaçamento, tá 10,5. Né? O espaçamento normal é 9, o offset normal é 9. Eu adicionei 1,5, porque assim eu tenho a possibilidade de jogar 1,5 a mais, tá? Para quem não está totalmente familiarizado com os kits de cirurgia guiada, pessoal, na Digiplay eu tenho todos os kits lá, explico. Todos é muito forte, né? Deve ter um outro que não tem. Mas a gente tem demonstração de todos os kits de cirurgia guiada, tá bem? Sim, Straumann, Anel Dente, Implacil, Derig, FGM, etc, etc, tá? Um curso de cirurgia guiada lá completo. E o guia, né? Que eu não mostrei. Cá está, pronto para ser impresso, tá? Ó, aqui ficou um caquinhozinho, tá vendo? Poderia ter resolvido melhor a janela lá dentro, não percebi lá na hora. Mas aqui é bem tranquilo também de resolver. Mas aqui está o guia, pronto para ser impresso. Muito fácil, muito simples, muito ágil. Né? Vou mostrar um resumo do Implant Studio, até para bater umas coisas que a gente já foi conversando, tá? Se quiser, eu vou gerar um PDF disso, tá? E mandar para vocês. Como um bônus aí da presença de vocês. Pontos fortes.
Muito fácil de usar, como vocês viram. Acho que é o mais intuitivo, com certeza. Mais simples de aprender. Extremamente intuitivo, como vocês viram. Tá? A interface gráfica dele é muito bonita. Vocês viram que como ele se comunica bem visualmente, não tem nada parecido. Tá? Ele é muito bom para fazer os enceramentos, né? Tem boas ferramentas de enceramento lá dentro, para modelar, para puxar, para esticar, para copiar dente, para usar inteligência artificial, inclusive, no enceramento. Os relatórios são muito legais, né? Como vocês viram na prática ali. Tem alguns desenhos de guia exclusivos para casos totais, a gente não mostrou aqui, mas ele tem aquele guia de encaixe, por exemplo, Duo, não é Stackable Guide não, pessoal, um guia de encaixe. Eu vou mostrar aqui, eu tenho foto dele aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa porção encaixa, é uma porção dentada encaixando na porção mucosuportada, ó. A porção muco, a porção dentada. Isso encaixa sobre isso, ó. E se transforma nisso aqui, para ser levado em posição, para fixar os pinos, depois remove a porção dentada com a porção mucosuportada de fresagem já instalada, tá? Esse casinho aqui, parceria com o professor Augusto Bessa, um grande amigo nosso aí. Lá na Santa Casa, o curso dele lá de implantes, tá? Mas não é esse o foco, né? Onde é que eu estava? Aí... Ah, sim, estava aqui na minha cara, eu não vi. Voltando. O desenho de... Como, por exemplo, esse guia, né, do... Só tem no Implante Studio. Os outros softwares não fazem esse tipo de guia. Tá? Então, são prós e contras ali. E aí, uma outra vantagem é que você tem exportações ilimitadas, né? Você não paga por exportação. Isso pode ser uma vantagem ou pode ser uma desvantagem, né? Inclusive, eu vou até colocar aqui, ó, no pontos fracos. Só que esses pontos fracos aqui estão errados, tá? Isso aqui era de outro sistema. Deixa eu fazer aqui agora para vocês. Então, pontos fracos. Um investimento inicial alto. Quando a gente comprou esse software, a licença custava 40 mil. A gente tinha 3 aqui, tem 3 ainda. Já chegou até 4. E aí você paga uma anuidade. Hoje em dia eu fui perguntar, né? A gente compra com o pessoal da Kremer, né? Digital Lab. A licença estava na casa de R$ 1.400 hoje em dia. Tá? Então você tem que fazer conta, né? Para ver se vale a pena ou não. Se você faz 1, 2, 3 casinhos por mês no consultório, talvez não vale tanta pena, né? Que fica uma mensalidade, né, de R$ 1.400, tá bom? Outro ponto fraco desse software é que ele não exporta os implantes a mesma orientação dos modelos. É o que eu falei ao longo da conversa. Ele quer te obrigar a você usar o Dental System, se você quiser fazer a parte de prótese, tá? É uma limitação, tá bem? Outra limitação é um número limitado de malhas que eu consigo colocar dentro do planejamento. Então, olha só, no software, né, quando a gente vem planejar, ele me limita aqui, ó, tá vendo? Que eu tenho aqueles slots que a gente viu. 2 de escaneamento, antagonista e atomo. Em outros softwares, né, o Codiagnostics, o próprio Blue Sky, né, o Exoplan também, eu não tenho essa limitação. Eu posso botar 1000 malhas, infinitas malhas. E eu consigo acumular mais informação ali para casos mais complexos, faz muita diferença, tá? Então eu tenho um número limitado de malhas, né, dentro da tela de planejamento. Vou botar assim, número de malhas.
O outro ponto é que ele não me permite edição de malha. Então, qualquer coisa de malha que eu precise resolver, editar, ou os duplo eu tenho que fazer fora do software, para levar eles lá para dentro já resolvidos. Tá? Os outros softwares, por exemplo, o Diagnóstico me permite manipular malha, o Exoplan me permite manipular malha, o Blue Sky também. O Implant Studio não, ele te amarra, tá? Ele não deixa você manipular as malhas aqui dentro. Como se eu tivesse, depois que eu coloco uma extrair aqui dentro, a única coisa que eu consigo fazer é extrair o dente, né? Fazer extração virtual. Tá bom? Então ele te amarra mais nesse sentido. Bem, mas basicamente é isso. Ele tem uma barreira inicial mais alta, mais ou menos R$ 1.400 por mês, tá? Ele não exporta simplesmente de orientação dos modelos, isso é uma limitação. Ele tem um número limitado de malhas, a gente só consegue trabalhar com aquelas que você viu. Né? E não me permite editar essas malhas, né? Ele não me permite manipular essas malhas livremente, como eu consigo em outras ferramentas, tá? Eu posso colocar mais uma desvantagem, que ele, e a última, que ele, com esse somatório, ele torna muito difícil trabalhar com guias tipo Stackable Guide. Tá? Ele não tem ferramenta que desenhe esse tipo de guia, como, por exemplo, o Codiagnostics tem. Essa é uma das duas grandes vantagens do Codiagnostics, que a gente vai ver ao longo do dia, que ele permite, ele tem ferramenta lá dentro para fazer esse tipo de guia. Então, acelera muito o processo, tá? Torna mais ágil. Mas, quando a gente planeja esse tipo de caso, a gente precisa adicionar e tirar malhas com facilidade, exportar e importar malhas com muita frequência, com muita agilidade. E aqui no Implant Studio eu não consigo fazer isso com tanta liberdade, ele limita a quantidade, depois não exporta os implantes na mesma orientação. Então, não é que seja impossível, eu já fiz. Até vou gravar para o curso de Implant Studio, lá da Display, a parte de Stackable como seria. Mas torna o processo muito mais chato. Tá? Então, se a sua ideia é trabalhar com Stackable Guide, fazer planejamento dessa natureza, o Implant Studio não é a melhor ferramenta para isso. Tá bom? Esse é o que a gente já tinha visto anteriormente na apresentação, né? O Ataíde, os dois dentinhos. A gente optou por um implante só, conforme a gente viu no planejamento junto com vocês, né? A gente viu que não caberiam dois implantes mantendo as distâncias biológicas totalmente preservadas. Tá? Central, lateral. Passar rapidinho. E aí agora foi a sequência de fotos que eu estava mostrando, tá? O guia. Olha o guia, igualzinho a gente fez lá, ó. Janela, tag, né? A barra retangular, baixo relevo para poder pintar. Fotografias iniciais. Olha essa vista oclusal aqui, com esse afundamento muito, muito grande, né? Paciente mutilado, né? Guia em posição, aqui optou-se pelo punch. Sequência de fresagem, né? Da SIM. Para implantes de 3.8. Implante sendo levado em posição. E eu parei aqui, ó. Estava falando exatamente aqui dessa restauração provisória impressa e que a gente mostra como fazer isso lá na Display. Vista oclusal. E aí eu estava falando do protocolo de trabalho, né? Que a gente tem até um PDF resumido disso. Que assim, pessoal, quase toda semana, ou sei lá, com alguma frequência, eu tenho cliente falando que provisória quebrou, provisória soltou, etc. Por quê? Porque as pessoas não sabem trabalhar com provisória impressa. Acha que está trabalhando com resina acrílica, não é, são materiais diferentes. E aí acha que a culpa é do laboratório. Assim como quando tem qualquer problema com a cirurgia guiada, o cara acha que a culpa é do planning center, né? E 99,99% das vezes não é. Eu sei que não é. Então, só ver a bateria aqui, por favor, do notebook, porque eu acho que a gente não ligou dessa aqui. Daqui a pouco ele vai apitar. Não tenho certeza se é esse não, só verifica. Bom, então a gente vai cortar com disco, né? Para tirar o excesso do cilindro. Vai fazer o jateamento com óxido de alumínio. Se não tiver jateadora, né? O que você pode fazer? Você pode fazer micro retenções, né? Com disco, tudo mais, para criar, né? Retenções aqui de modo que funcione, né? Primer de metal, tá? Já apitou aqui. Primer de metal.
flow ao redor, preparo da peça impressa, tá? A gente lava com ácido, a silaniza adesiva. Agora que eu percebi, ó, que o adesivo tá com H escrito aqui, ó. Nunca tinha percebido. Corrigir. Provisório em posição. E aí eu vou clicar nela, né, com fogo com resina com carga cerâmica, né, ou com carga cerâmica não, pode ser com carga cerâmica que é o Rebase, né, da Makertech, mas não é aquilo que eu fiz, a gente fez com resina flow com carga, né, que é tipo uma bulk fill, né, e aí depois que eu clico, eu junto, né, uma coisa com a outra, né, é só juntar, né, o cilindro com a provisória, eu tiro ela fora e aí eu vou desenhar manualmente esse perfil de emergência, né, com resina flow e acabamento, né, então leve em posição para provar. Aqui eu não trouxe sequência de acabamento, eu tenho essa sequência, eu vou mostrar para vocês. E agora eu vou para maquiagem, né? E olha só como é que fica muito diferente. Tá certo que esse é um caso muito difícil de maquiar, porque o paciente tem 20 cores diferentes, né, nos dentes, né? Resinas manchadas, etc, né? Então, um caso desafiador nesse sentido. Fotinho com a escala de cor, tá? E aí fui eu mesmo lá na clínica, lá no Inero, com os alunos, peguei o kit da Smart Dent, que é o Smart Shade, é esse, o kit de pigmento da Smart Dent. Eu não sou TPD, não sou muito habilidoso, não faço isso diariamente. Mas com um pouquinho de treinamento e na display a gente mostra isso para vocês, tá? Vocês vão ver o resultado que eu consigo chegar lá com a maquiagem. Então veio a tunelização, descolamento, conjuntivo sendo levado em posição. E olha o resultado da minha caracterização com esse kit da Smart Dent, ó. Sendo levado em posição e aí estruturado. Então olha só, muito satisfatório, né? Um negócio feito ali na clínica de curso, mostrando para os alunos, né, na hora ali, me parece algo muito razoável, né? E aqui está o planejado versus executado com a tomografia. Vocês estão vendo que o implante é maior porque a gente optou, era 11,5, a gente optou no transcirúrgico ir para 13 para pegar mais travamento. E aí já fica uma outra ressalva, né? A cirurgia guiada não é Lego, né, pessoal? O guia, ele é um meio, ele não é o fim, tá? Cirurgia é cirurgia, né? Tem que saber o que está fazendo. O guia não te habilita a fazer algo que você não sabe fazer, tá bom? Então, por exemplo, aqui a gente decidiu no transcirúrgico mudar o implante. Ah, é um problema? Não. É cirurgia. Cirurgia é assim. Cirurgia tem que abrir, tem que fazer retalho. Cirurgia sangra. Tá? É cirurgia. Tá? Não é Lego. Tá? Então tire isso na cabeça. Ah, quero fazer sem retalho. Por quê? Não sabe manipular tecido? Vamos aprender, porra. Vamos buscar o melhor. Pra gente e pros nossos pacientes. Não buscar comodismo. Né? Então era isso. Vou voltar pro implante, pro Prexoplan, perdão pelo contratempo. E o caso que a gente vai trabalhar agora vai ser um outro incisivo, vai ser um caso incisivo central. Deixa eu abrir aqui. Dá para ver que minha área de trabalho está bem organizada, essa máquina.